Alô, amigos, estamos começando aqui pelo Grupo Oceano, mais um podcast Pode Falar. Hoje, um tema bastante interessante, especial, e nós estamos recebendo aqui, nos estúdios do nosso podcast, o médico Luiz Felipe Ferreira da Silva, especialista em nutrologia, emagrecimento e performance. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é pós-graduado pelo Albert Einstein de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Okay. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, né? Tenho escutado e tenho visto muita gente falando aí do senhor, entendeu? Estou falando de ti, né? Me permita. Falando de ti aí, né, da atuação, muito legal, né? Principalmente nesses temas, né, nessas situações de saúde que é, né? E exatamente a gente vai introduzir, né, esse assunto, né, sobre emagrecimento saudável, doutor. Perfeito. E hoje está todo mundo falando nas canetas emagrecedoras, nas tais canetinhas assim e tal. Fale para nós. Funciona, como é que é, e a introdução do emagrecimento saudável mesmo, é só este mecanismo, e esse aí funciona, é a revolução? Bom, então assim, as canetas emagrecedoras, né, começou um pouquinho antes com a liraglutida e depois a semaglutida. Hoje nós temos o Mounjaro, que é o tirzepatide associado, né, que é um análogo de 2 hormônios, na verdade. Então, de fato, essas medicações são revolucionárias no tratamento da obesidade. Não só da obesidade, mas no tratamento do diabetes. E existem uma série de outros benefícios que a gente vem descobrindo dia a dia, esses benefícios, porque a obesidade ela não causa só um problema estético. Ela causa uma série de outros problemas e que a gente, com o uso dessas medicações, de uma forma correta, a gente acaba tendo um benefício muito grande, né? Então, de fato, são substâncias muito boas, né? Desde que sendo usadas de uma forma correta, né? Porque a obesidade, ela é uma doença crônica. Então, não é uma coisa que a gente vai resolver em 2, 3 meses, né? A gente consegue perder peso, né, durante um tempo, mas ela é uma doença que ela pode voltar, né? E o que faz ela voltar é justamente a gente voltar a ter os velhos hábitos que nos levaram àquele corpo que nos deixou desconfortável, digamos assim, né? E essas substâncias, elas ajudam muito nisso. É um hormônio, né? São hormônios. Né? Então elas ajudam a regularizar uma série de disfunções em outros hormônios, por exemplo, que acabam levando a gente à obesidade. Então, como o uso de qualquer hormônio, isso deve ser feito com orientação médica. Né? Então, porque de fato é um hormônio. Sim. Né? E hoje a gente tem visto até situações como muitas pessoas têm um benefício muito grande, né? E não são substâncias geralmente muito baratas em termos de custo, né? De valor monetário, né? A gente tem visto muita gente comprar essa substância em mercado negro. Sim, né? E por conta, né? Então, o fato de usar, né, isso sem ter acompanhamento médico tem uma série de efeitos. Primeiro, tu vai estar usando um hormônio sem saber o que dose tem que fazer, como que tem que fazer, quais são os efeitos colaterais, quais são os problemas que podem advir do uso desses hormônios. Tá? A dose para um não é a mesma do outro, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E depois, tu comprar uma substância que tu vai estar te injetando no mercado negro, tu não sabe o que tem ali dentro. Imagina, né? O risco que tu pode estar correndo, tu não sabe. Literalmente tu não sabe, porque não tem controle. Mas só porque tem etiqueta. Cara, etiqueta não diz nada. Entendeu? Então, é uma situação que a gente tem visto cada vez com mais gravidade. Né? Eu lembro-te, inclusive, que, né, nós tivemos muitos casos em função do silicone, né? Da aplicação de silicone, as pessoas se né? Coisa impressionante. Né? Teve até óbito, né? Muitos óbitos. Muitos. Sem procedência, sem nada, por conta. Exatamente. Então, o acompanhamento de um profissional qualificado, isso é uma coisa importante, porque tu vai estar usando uma substância no teu corpo, né? E vai estar te injetando aquilo ali, né? Enfim. Então, mas são substâncias muito boas que trazem muito benefício. Mas a gente tem que saber como que vai usar. E na tua clínica,
doutor Luiz Felipe, a questão, existe todo um planejamento, né? Como é que a pessoa chega, olha, eu preciso perder peso. Pergunta número... Então, assim... E se eu chegar lá, né? Lógico, vou marcar e tal, e aí? Então, assim, aí a gente tem a avaliação, lógico. Né? Isso, o primeiro passo é a gente a gente identificar o que te levou àquilo ali. Uhum. Se a gente conseguir identificar o que te levou àquilo ali, eu tenho como não só te tirar dali, de onde teu corpo está neste momento, Sim. mas evitar que ele volte a chegar lá de novo. Porque um dos grandes problemas é o reganho de peso. Então, se o que te levou a um comportamento nocivo, de comer bauru, de comer muito salgadinho, de comer muita coisa... Compulsividade, a ansiedade, enfim, né? O excesso de álcool, né? O que te levou ali? A gente precisa identificar isso. O porquê que tu chegou ali? Alterações hormonais, outras, né? Aí, a partir daí, a gente vai fazer um planejamento para te tirar dali e evitar que tu volte e cair de novo no mesmo problema. Então, a gente precisa identificar essas alterações, né? Isso é uma coisa muito importante. Não, porque senão fica essas histórias essas inúmeras dietas que tem, né, doutor? Na fase da tal... né, que eu falava assim, regime, né? Regime tal da lua, não sei do que. O outro um dia inteiro sem comer, o outro que tu vai perder. Mas, olha, isso aí, às vezes, né, tu pode até perder, mas recupera isso. Geralmente, dobro. O que essas dietas fazem? Essas dietas, elas acabam ajudando, ou pelo menos durante um tempo, fazendo um balanço energético negativo. O que acontece? Tu tem que comer menos calorias do que tu gasta. E aí tu vai começar a emagrecer, tá? Mas é muito importante a gente identificar, beleza, o que eu tenho em excesso? Gordura. Então, o que eu preciso perder? Gordura. Tá? Então, quando a gente fala em emagrecer, não é especificamente perder peso, eu tenho que perder gordura. Agora, se eu estiver perdendo peso, perder massa muscular, a chance de ter o reganho de peso vai ser muito grande depois. E quando a gente faz uma dieta muito restritiva, o nosso corpo entra num estado de alerta que a gente acaba tendo uma possibilidade maior de ganhar peso depois de novo por ter perdido muita massa muscular, por ter perdido massa magra. Claro. Que vai acabar atrapalhando a nossa taxa metabólica. Sim. E vai predispor a gente ter um reganho de peso depois. Sim, e inclusive, né, essa questão do emagrecimento sem controle, sem acompanhamento de um profissional, de um médico, no caso, né? Às vezes as pessoas, elas estão emagrecendo e se sentem mal. Tem crise de hipoglicemia, enfim, porque é uma coisa feita, né, e perigoso, né? Sim. Extremamente perigoso. Né? Porque essa história, né, de perder peso sem controle é um risco, né, doutor? Às vezes as pessoas acham que não, mas, meu Deus. Cada metabolismo é metabolismo. Né? Eu fazer um plano para o João emagrecer é diferente de eu fazer para a Maria emagrecer. Sim. Né? E quando a gente planeja uma coisa, beleza, vamos ver como é que esse corpo se comporta com esse planejamento. Né? Porque se ele se comportar de uma forma que não tá legal, a gente muda. A gente não segue na mesma pegada, a gente muda, a gente tem que saber, cientificamente falando, o que a gente precisa fazer. Beleza, teve hipoglicemia, ok, vamos lá, vamos reverter esse processo. Agora a gente tem que reestruturar. Por quê? Porque o teu corpo está agindo de uma forma que não está sendo a forma que a gente gostaria que ele reagisse, por exemplo. Nós recebemos algumas perguntas, né, pelo Instagram dos Vamos lá. Nossos ouvintes lá, né? Vamos caminhar aqui para o nosso doutor Luiz Felipe. E nós temos aqui, pessoal, né, um exemplo aqui na casa, aqui no Grupo Oceano, né, o nosso colega do jornalismo, Rodrigo de Aguiar, que está, né, passando pelo processo ali, né, de acompanhamento, doutor Luiz Felipe, todo o planejamento feito, né, e ele já quase 21 quilos. Né, Isso aí. perdeu. Isso aí. Olha, o cara e o nosso parceiro tá 10, é outro cara. Até subir a escada de uma forma diferente ele consegue, doutor. Isso aí. Verdade. Autoestima melhora, tudo melhora. É verdade. Doutor, existe diferença entre emagrecer e perder peso? Não. Bom, isso a gente estava até conversando agora, né? O importante é a gente perder gordura. Né? Esse é o importante. Perder peso, perdendo massa muscular, isso não é saudável.
porque a massa muscular ela tem uma série de benefícios até, né? Hoje se preconiza fazer musculação para prevenção de Alzheimer, prevenção de processo demencial, e isso é fundamentalmente, diretamente relacionado à nossa quantidade de massa muscular. E é possível emagrecer sem fazer exercícios físicos? Outro ouvinte nosso aqui pergunta, doutor. Ah, sim. É possível. Porque tem gente que não... A chegada, né? Então, assim, é possível, tá? Tu perder peso, né? Ou talvez emagrecer sem fazer exercício físico. Mas uma coisa leva a outra, né? Assim, a motivação disso, né? Eu assim, acho. A necessidade de fazer o exercício físico, ele vai muito além do emagrecer. A gente precisa fazer exercício físico porque tem que fazer, ponto. Eu sempre comparo, né, fazer o exercício físico a escovar os dentes. Não interessa, tu tem que escovar os dentes todos os dias. Agora, se tu deixar de escovar teus dentes todos os dias, o dente vai estragar. Aí tu vai lá, vai no dentista, arruma o dente, beleza. Tu arrumou teu dente, tu pode deixar de escovar os dentes? Não, tu não pode deixar de escovar os dentes, senão teu dente vai perder. Então, assim, pode ficar sem fazer atividade física? Pode. Mas um dia vai estragar. Não. E tem diferença da questão da atividade física, de musculação ou... né, corrida ou não? Tem. Assim, quando a gente está falando em sair do sedentarismo, bom, aí qualquer atividade física, digamos assim, funciona. Agora, quando a gente tem um objetivo, tá, algumas atividades elas são melhores para uns objetivos que para outros, por exemplo, né? Então, por exemplo, o objetivo da musculação, a musculação queima caloria. Ok, fato. Ela melhora a massa magra, fato. Melhora a taxa metabólica basal, fato. Então ela vai ser um auxiliar. Mas quando a gente tem uma quantidade grande de gordura, a musculação no primeiro momento ela pode não ser o exercício mais importante. E talvez o fazer o aeróbio no primeiro momento é mais... Por quê? Porque o exercício aeróbio, dependendo da intensidade, existe uma programação específica para isso, ele consome energia da gordura. Então, basicamente falando, nós temos duas... existem mais, não é só isso, né? Mas existem duas fontes de energia no corpo, basicamente, né? O glicogênio e a gordura. Dependendo do tipo de atividade física que tu faz, do tipo da intensidade e tal, tu vai consumir mais glicogênio, que é um açúcar que está lá dentro do músculo, né? Sim. Enfim. Agora, se tu quer emagrecer e perder gordura, tu tem que perder o glicogênio ou tem que perder a gordura? Tem que perder a gordura. Claro. Agora tu tem que fazer exercício que vai te levar ao consumo de gordura, não que vai te levar ao consumo de glicogênio. Sim. Então tem essa matemática. Tem. Então a gente precisa ajustar isso. Tem que ajustar. Então E quando, doutor, que tem uma pergunta aqui interessante, e acontece seguido isso, né? Tu acha que tu não tá tão pesado assim, enfim, tal, aí chega na balança e a balança revela. Aí ele diz assim, mas como que eu tô com esse peso? Não parece. O que acontece quando se esconde onde? Isso aí, às vezes tem a impressão nossa também, né? Lógico. Mas... Principalmente com a idade, né? Aí, a partir dos 40, 50 anos de idade, é natural a gente diminuir um pouco a quantidade de massa magra. Tá? A gente perde um pouco de massa magra e essa massa magra vai sendo substituída por gordura. E quando a gente substitui isso por gordura, às vezes o nosso volume, né, de perna, de abdômen, ele pode não mudar tanto, mas a gente acaba tendo uma quantidade de gordura um pouco maior. Né? E também acontece, a gente aos poucos, e vai mudando aos pouquinhos e não vai percebendo. Daqui a pouco tu acaba assumindo a balança, né? Vai usando uma roupinha um pouquinho mais larga, né? Tu vai... aos poucos e tu não vai percebendo. E aí tu resolve um dia subir uma balança, mas como se assim? Assusta, não, passei dos 3 dígitos. Isso aí. É complicado, né? É complicado. E tem uma pergunta aqui também relacionada com... Eu perco peso rápido no início, né? E depois trava. Isso deve ser de alguma dieta, alguma coisa e tal. Existe isso aí, assim, Existe, quando principalmente quando a gente faz simplesmente dieta, tá? E aí a atividade física ela auxilia muito para que isso não aconteça, né? Quando a gente faz uma dieta restritiva,
No começo, beleza, tá faltando alimento, teu corpo ele vai querer economizar, tu continua fazendo algumas atividades, tu vai perdendo um pouco mais de peso mais rápido. Depois, o teu corpo ele entra numa estabilidade, ele se adapta àquilo. Não, calma aí. Ele se reorganiza para continuar te mantendo vivo. E o teu peso vai travando. Sim. Então, existem mecanismos para a gente conseguir destravar esses platôs de perda de peso, por exemplo. Mas isso acontece. Isso acontece com frequência. Isso. Eu já me surpreendi algumas vezes, né? De chegar assim, mas será? Não sei, essa calça está até boa, tá larga. Mas não é assim, né? Não é assim. E os suplementos, eles auxiliam no emagrecimento? Auxiliam. Né? Mas também, em relação aos suplementos, as pessoas tomam, né? Utilizam, né? Muita gente, né? Tô falando todos, né? O que são os suplementos? Eles podem ser de diversas formas. Existem suplementos que são termogênicos, né? Que eles ajudam um pouco na questão de aumentar o nosso metabolismo e acabar consumindo um pouquinho mais de calorias, por exemplo, né? Existem suplementos que são suplementos proteicos, que vão nos ajudar na recomposição de massa muscular, como o whey protein, por exemplo, né? Que são muito bons muitas vezes, mas a gente tem que saber o que está usando, por que está usando, qual que é o objetivo, o quanto que tem que usar, né? Porque a dose entre o remédio, a diferença entre o remédio e veneno muitas vezes é a dose. Né? Então a gente tem que saber exatamente o que está usando, né? E o porquê. Não, exatamente. E aquele negócio, porque um amigo meu está tomando, né? Tá usando um suplemento lá, é bom, também vou. Isso aí é complicado, né? Cada um é cada um. Pode ter um benefício grande para ele e para ti não pode ter. Para ti pode ser tóxico. Quem lhe procura mais, doutor Luiz Felipe? Os homens ou as mulheres? Quando a gente fala... Relativo, não? Hoje que as mulheres ainda procuram um pouco mais. Acho que as mulheres acabam se preocupando um pouco mais com a questão estética, né, e acabam nos procurando um pouco mais. Os homens, eles geralmente procuram... ou porque são encaminhados vai lá e tal. Vai lá, que tá feia a coisa, que a gente precisa, né? E uma queixa muito comum dos homens é a questão do ronco. Né? Pois é. Então, eles aumentam muito de peso, começam a roncar mais, e a esposa, namorada, enfim, acompanha. Mano, vai lá porque já não dá mais jeito. Né? E aí, perder peso, né? Fazer um tratamento específico para isso ajuda muito no tratamento do ronco e da apneia de sono. E por que aumenta o ronco? É acúmulo de gordura, né? Principalmente na região cervical, em toda a região cervical tem um acúmulo de gordura, né? Então isso pode causar, né? Na região da base da língua lá também pode causar um estreitamento da via aérea, e isso acaba fazendo com que o ar passe com mais pressão e acaba causando mais ronco. E é perigoso também. É perigoso, principalmente quando causa apneia do sono. É perigoso. Doutor Luiz Felipe, a questão psicológica, né? De todo o processo, né? Do tratamento, enfim, do planejamento, né? Como é que funciona? As pessoas têm que ter o convencimento, a pessoa tem que se ajudar, como a gente diz, né? Na linguagem popular. Tá? As pessoas, às vezes, com uma autoestima muito rebaixada, né? Como é que é essa... A questão psicológica ela é muito importante, porque como a gente trabalha com a questão da obesidade, né? A obesidade ela veio de algum lugar. E geralmente ela veio por hábitos ruins. Existe uma questão genética, mas o mais importante é a epigenética, que é o que a gente faz com a nossa genética. Eu até posso ter, né, meu pai era obeso, por exemplo, né? Mas se eu, desde sempre, fizer a minha dieta, uma dieta regrada, fizer a minha atividade física, né? Evitar o excesso de álcool, o excesso dos açúcares, o excesso dos carboidratos, enfim, né? Ter uma alimentação boa e praticar atividade física, essa genética não me pega, entendeu? É o meu comportamento que vai levar isso. Sim. Então a questão psicológica ela é muito importante porque ela mexe com o comportamento, né? E às vezes a pessoa ela não consegue dar o start porque justamente tem alterações de metabolismo que atrapalham isso, alterações hormonais que atrapalham isso, que não deixam que essa pessoa tenha esse start. Isso tudo a gente tem que identificar e tratar para ela conseguir ter esse start também, né? Para ela ter essa disposição, ter essa vitalidade para sair do lugar.
E depois que ela sai do lugar, que ela começa a enxergar os benefícios, e isso é natural de acontecer, ela não para mais. Sim. Então isso é igual, correr vicia, é isso. Né? Ela libera uma série de substâncias, né, com ação, né, neurológica, hormonal. Prazer, né? Prazer, né? E a pessoa ela não deixa de correr. Fazer atividade, ir para academia. Eu tinha uma aversão em ir para academia. Academia lá, levantar ferro e tal. Eu gostava de correr, gostava de fazer algumas atividades. Hoje eu vou na academia praticamente todos os dias. E sente bem e vai, e se não vai, fica, né? Faz parte da minha vida. É incrível isso, né? Quem me conhecia, né, há um tempo atrás, entendeu? Não é o mesmo. Se tivesse perdesse bastante peso. Sim, né? Eu já estive com 98 quilos. Olha só. Então eu já estive na obesidade e a partir daí que eu decidi que eu consegui mudar e eu consigo fazer isso com as outras pessoas também. Claro. Né? Acho que a gente consegue ser o multiplicador desse benefício. E tu sentiu, né? Exatamente, né? Como funciona. Isso aí é um negócio muito as legal. travas, as dificuldades todas. Doutor, a questão por exemplo, de tratamentos. Às vezes as pessoas, né, ficam meio em dúvida, né? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento para ansiedade, depressão, que utiliza um antidepressivo, ansiolítico, pode fazer ou ter algum impedimento De né? fazer tratamento de fazer. Pode, Exatamente. Porque tem claro que pessoas. pode. Eu já ouvi isso, né? Pessoas, não, quem sabe tu faz um tratamento. Não, mas eu estou fazendo um tratamento agora para tal, né, para depressão. Eu acho que não vai dar, porque eu não vou ter força, porque eu não vou. Sabe essa cultura popular, né? Inclusive ajuda a sair da depressão, por exemplo. Olha aí, ó. Isso Porque é importante, perder peso melhora a autoestima, vai melhorar o teu convívio, vai melhorar o teu humor, né? Tu vai ter mais disposição mesmo para fazer outras coisas. E aí a atividade física tem um ponto muito chave em relação a isso. Né? A atividade física, ela libera substâncias, ela libera hormônios que tratam ansiedade, que tratam depressão. Então, é muito, muito, muito importante. A atividade física é muito importante. Não existe remédio mais barato hoje do que fazer atividade física. E tem pessoas, né, a gente conhece, enfim, né, que passam, por exemplo, né, por um problema de saúde, por uma cirurgia, e que às vezes acham que não, que colocam, né, na cabeça que tem limitações, né? Olha, a partir de agora não posso fazer isso, e as coisas, né, e o médico diz, né, não, pode, tal, mas ficam se travando, né, doutor? E muitas vezes, né, acabam ficando até obesas em função disso, ou quem até praticava algum esporte deixa com medo de um pós-cirúrgico. Eu vi muito isso em função até de cirurgia cardíaca, né? Lá no Hospital de Cardiologia, quando as pessoas, o pós-cirúrgico, né? As pessoas, agora, né? Eu não sei, eu acho que eu não vou poder mais fazer. É incrível isso, né? Mas tudo é. Né? Isso é muito. E às vezes também o papel do médico ele é importante nisso. O médico ter o conhecimento de incentivar esse paciente a mudar de vida. Né? Que ele pode fazer, que ele deve fazer. Claro, com acompanhamento profissional, em relação à intensidade da atividade e tal, enfim, né? Então, um paciente que ele tem uma doença ortopédica que ele não pode fazer um tipo de atividade, mas ele pode fazer outro. Né? O fato de ter uma artrose, nós temos por exemplo... Pilates, né? Que é um negócio interessante, né? Sim, existem vários tipos, né? Os próprios aparelhos da academia, eles são aparelhos que eles auxiliam muito nisso. Então, se a pessoa ela tem uma discopatia, por exemplo, discopatia lombar, ela não é que ela não pode fazer exercício, ela pode. Aí existe um aparelho que vai isolar um músculo específico, vai trabalhar só com aquele músculo, não vai sobrecarregar a coluna, por exemplo. Né? Então, não é que não pode, claro que pode. Pode, não só pode, como deve fazer. Né? Não pode ficar parado, porque ficar parado aí degringola. Até as próprias recuperações de cirurgias hoje, né, são bem diferentes do que o tempo atrás, né? Ficava aquele tempo todo na cama, mas hoje já levanta, já vai, né? Né? Evoluiu muito isso, né, doutor? E essa questão também, né, da autoestima, né, da pessoa saber que, né, que pode, né, melhorar, que vai melhorar, isso é um negócio muito legal.
Me conte, né, as experiências que o senhor vem tendo, né, de sucesso ali, claro, sem nominar paciente, não é isso e tal, umas coisas assim claro que sempre gratifica quando a gente atinge os objetivos, né? Sim, claro. Mas assim, algo aí, né, curioso, assim, de pessoas que achava que... Assim, tem Bastidores, doutor assim, Luiz. tem pacientes que eles acham, muitos acham que não vão conseguir, Sim. né? Que não vão conseguir, que se sentem incapazes, né? E aí, às vezes eu Já conto... chego assim na sua frente. Exatamente, né? E aí, às vezes eu conto uma história, né? Que é um folclore lá dos índios Cherokees, lá dos Estados Unidos e tal, enfim. Que todos nós temos 2 lobos dentro da gente. O do medo e o da coragem. Qual que é o que vence? É o que a gente alimenta. Exatamente. Entendeu? Então, se a gente alimentar o da coragem, da determinação, a gente vai conseguir. Então, trabalhar com a mente, o querer fazer, isso é o primeiro passo. É querer fazer, acreditar naquilo. Né? Então, tem uma paciente agora que ela era uma obesa mórbida, né? Estava com 130 quilos e ela decidiu que ela ia mudar de vida. Todos os dias ela me manda o cardápio dela no celular, sabe? A gente tem um contato muito próximo com os pacientes, isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir ter o sucesso. Isso é importantíssimo. Né? E ela decidiu que eu vou mudar e acabou. Né? Então, ela já perdeu 30 quilos praticamente em 3 meses de acompanhamento. Olha só. Mulher, que é mais difícil ainda, né? Porque não tem uma massa muscular, não tem uma taxa metabólica basal muito grande. E ela decidiu que ela ia mudar e ela mudou e ninguém para. Ela é imparável. Eu chego no consultório, 7 horas da manhã, ela tá caminhando pela leite. Olha só. Todos os dias. Que legal. Todos os dias. Muito bom. Isso é muito importante. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso Pode Falar com o Dr. Luiz Felipe Ferreira da Silva, especialista em nutrologia, pessoal. Olha, é muito legal isso, né? Este homem, né, tá tendo aí, olha, a gente vibra quando as coisas dão certo, né, doutor? E que realmente a gente consegue ajudar, né? Eu também trabalho na área da saúde, então quando a gente consegue ajudar e ver um resultado, né, olha, não tem que pague isso, né? A gratificação do profissional, né? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Voltaremos a conversar. Muito obrigado, né? Com certeza. Um abraço, com certeza. Obrigado. Um grande abraço a vocês todos. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia e fique com a gente.